Se eu te falar que existe uma versão de você que acorda sem ansiedade com as contas, que olha para o fim do mês e não sente aquele aperto no peito, que não depende de hora extra, que não reza para não aparecer imprevistos, que não vive no limite, essa versão existe. E a distância entre quem é você hoje e quem você pode ser não é sorte, não é herança, não é salário alto, é uma decisão. E essa decisão começa hoje. Porque nesse vídeo eu não vou te falar sobre números, eu vou te falar sobre o que muda na sua vida quando você finalmente começa a investir. Não só no bolso, na sua cabeça, na sua relação com o dinheiro, no jeito que você enxerga o futuro. Se você é novo aqui, meu nome é Cauê Victor e eu te ajudo a começar a investir do zero, mesmo com pouco dinheiro e sem complicação. Eu descomplico o mundo dos investimentos. Então, já se inscreve no canal e deixa seu like. Agora, preste muita atenção, porque esse vídeo eu vou te mostrar algo que vai muito além do dinheiro. E antes de tudo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pensa no futuro, o que você sente? Esperança ou ansiedade? Porque a maioria das pessoas que eu converso sentem ansiedade. Elas não sabem se vão conseguir se aposentar, não sabem se vão ter dinheiro para uma emergência, não sabem se o que ganham hoje vai ser suficiente para amanhã. E isso não é fraqueza, é o resultado de viver sem uma direção financeira. Porque quando você não tem controle do dinheiro, o dinheiro te controla. Ele decide se você vai ou se você não vai, se você aceita ou se você não aceita, se você aguenta ou se você não aguenta. E é exatamente aqui que tudo muda, quando você dá o primeiro passo. Agora, olha isso. Muita gente acha que investir só muda a vida de quem investe muito. Ah, mas com R$100 por mês, Cauê, não vai fazer diferença. Faz. Só que a maior mudança no começo não está no saldo da conta. É na sua mentalidade. Porque quando você começa a investir, mesmo que seja com pouco dinheiro, algo muda dentro de você. Você começa a se enxergar diferente. Você começa a tomar decisões diferentes. Você começa a pensar no futuro de um jeito que antes você não conseguiria. E sabe qual o problema? A maioria das pessoas espera a vida melhorar para aí sim começar a investir. Mas é o contrário. A vida melhora porque você começa a investir. Quando você coloca o dinheiro para render, por menor que seja o valor, você cria o que eu chamo de um segundo de trabalho silencioso. Um trabalho que não pede folga, que não fica doente, que não briga com o chefe, que trabalha por você enquanto você dorme. E aí, algo começa a acontecer. Você começa a perceber que não depende só da sua força de trabalho e que existe outra forma de o dinheiro entrar na sua vida. E essa percepção muda tudo. Porque você para de trocar tempo por dinheiro e começa a usar dinheiro para gerar mais dinheiro. Parece simples e de fato é, mas a maioria das pessoas nunca experimenta isso, porque nunca começou. Deixa eu te contar sobre duas pessoas, Rafael e Camila. Os dois têm 28 anos, os dois ganham R$3.000 por mês e os dois moram de aluguel. Mas eles fizeram escolhas diferentes. Rafael decidiu esperar. Quando eu ganhar mais, aí eu começo. Então ele continuou vivendo no limite, gastando tudo que entrava, sem reserva, sem investimento. E aí chegou uma emergência. O carro quebrou. O carro de quem não quebra, né? R$1.800 de conserto. Rafael simplesmente não tinha o valor. Foi para o cheque especial, pagou os juros, ficou ainda mais apertado. Camila fez diferente. Ela também ganhava R$3.000 por mês. Também morava de aluguel. Mas todo mês ela separava R$150. No começo parecia pouco. Ela mesma pensou, nossa, isso vai demorar uma vida. Mas ela continuou, mês após mês. Em 12 meses ela tinha R$1.800 guardados. E aí, o carro dela também quebrou. Mesma situação e mesmo valor. Mas ela não entrou em pânico. Não foi para o cheque especial. Não perdeu o sono. Ela simplesmente pagou. E percebe o que muda? Não foi o salário, não foi sorte.
foi uma decisão que ela tomou há 12 meses atrás. Porque no fundo a reserva de emergência não é só dinheiro guardado, é paz de espírito. É liberdade para não aceitar qualquer coisa com medo. É poder olhar para uma crise e não travar. Agora pensa comigo. Quantas decisões você já tomou na sua vida com medo? Aceitou um emprego que não queria porque precisava do dinheiro. Ficou numa situação ruim mais tempo do que devia porque não tinha como sair. Disse sim para algo quando queria dizer não. Isso tem nome: ansiedade financeira. Isso não aparece só quando você está no vermelho. Ela aparece quando você não sabe o que vai acontecer amanhã. E a única forma de diminuir essa ansiedade não é ganhar mais, é ter controle. É saber que se algo der errado, você tem um colchão. É saber que o seu futuro não depende só do emprego. E esse controle começa com o primeiro investimento, por menor que ele seja. E olha, eu preciso te dizer uma coisa. Começar com pouco não é fraqueza. Começar com pouco é inteligência. Porque você aprende enquanto o risco é pequeno. Você erra enquanto o valor é baixo. Você cria o hábito antes de ter muito. E quando o dinheiro crescer, e vai crescer, você sabe o que está fazendo. Porque o investidor que começa com R$100 e aprende com esses 100, quando estiver 10 mil, não vai travar. Mas quem espera 10 mil reais para poder começar, vai ter os 10 mil e não vai saber o que fazer. O hábito ele vem antes do dinheiro, sempre. Então, o que muda quando você começa hoje? Primeira coisa, você para de reagir e começa a se planejar. Em vez de apagar incêndio todos os meses, você começa a prever. Segunda coisa, você cria uma reserva. E com essa reserva de emergência você tem escolhas. A terceira coisa, você ganha tempo. E tempo, como a gente viu, é o ingrediente mais valioso de todos. E como você começa? Simples. Pega 10% do que você ganhar esse mês, só isso. Abre uma conta numa corretora, coloca no Tesouro Selic ou no CDB com liquidez diária. E repete mês que vem. Não precisa entender de tudo agora. Você vai entender enquanto você faz. Porque clareza sempre vem depois da ação, nunca antes. Deixa eu te falar uma coisa. Daqui a um ano você vai estar em algum lugar. A questão não é se o tempo vai passar. Porque o tempo vai passar. A questão é o que você vai ter construído nesse tempo. Você pode chegar no ano que vem exatamente igual a hoje. Com as mesmas preocupações, com as mesmas ansiedades, com o mesmo aperto no peito no fim do mês. Ou você pode chegar com uma reserva formada, com o dinheiro rendendo, com uma sensação que você nunca sentiu antes, que é a sensação de estar no controle. E essa versão de você não precisa de sorte, não precisa de herança, precisa apenas de uma decisão tomada hoje. Se esse vídeo te mostrou algo que você precisa ouvir, eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e mandem esse vídeo para um amigo que você sabe que está precisando.